Aqui é a Fazenda Primavera e eu cheguei aqui com 1 mês de nascida. Aqui a gente brincava, as crianças, né, meus primos. Aqui minha avó recebia os filhos, os netos, bisnetos, e a gente se reunia aqui nesta varanda para ouvir as histórias sobre Alzira Soriano. Aqui havia um azulejo que foi pintado por Alzira Soriano, que dizia assim: quem chega, que Deus o salve, e quem parte, que vá com Deus. Então aqui nessa sala tem sempre a história de Alzira Soriano, cada pedaço dessa casa. Inclusive, neste quarto aqui, à esquerda, chama-se Quarto do São Miguel, que era aqui onde ela colocava o anjo São Miguel, que era devoto dela. Essa casa me traz muitas lembranças da minha infância. Eu cheguei aqui recém-nascida e aqui eu vivi toda a minha história de infância, de adolescente. E aqui eu também ouvi as histórias que a minha avó Ivonilde contava a respeito de Alzira Soriano, que é minha bisavó. E todas essas histórias me motivou para ser a pessoa que eu sou hoje. A minha avó Alzira, ela tem uma história de luta, é uma história de mulher que tinha muita determinação, de personalidade forte. Como dizia minha avó, ela não guardava as palavras, então ela era assim um misto de liderança, mulher de pulso firme, e ao mesmo tempo ela era afetuosa. Ela tinha esses dois lados, ou seja, se ela precisava ser dura como líder, ela era. E também se precisasse de um afeto, de um abraço, de uma palavra amiga, ela também sabia como proceder. Em 1928, Alzira Soriano, com apenas 32 anos, se elegeu prefeita do município de Lages, onde fica a Fazenda Primavera. Foi a primeira mulher a exercer tal cargo na América Latina. Luísa Alzira Teixeira de Vasconcelos nasceu em Jardim de Angicos, distrito de Lages. Era filha de Margarida de Vasconcelos e Miguel Teixeira de Vasconcelos. O pai era coronel da Guarda Nacional, proprietário de quase metade das terras do município e um importante líder político regional. Aqui nasceu Alzira Soriano, nessa casa, em 29 de abril de 1896. Nós temos aqui uma placa, que foi a minha avó Ivonilde, que mandou fazer, em homenagem a Alzira Soriano, e essa casa foi transformada em museu.
Aqui é a minha avó, Alzira Soriano, e as irmãs e o único irmão, Paulo Teixeira. Aqui a minha avó, a minha mãe, Ivonilde Soriano, Sônia Soriano e Isnênia Soriano, as minhas tias. Luísa significa guerreira. E Alzira, ela preferia o nome Alzira, em vez de ser a guerreira que ela sempre foi, mas isso é quase um destino, o nome é um destino. E Alzira é do árabe e significa flor ou brilhante. Tudo que ela foi na vida foi uma guerreira, uma flor de pessoa brilhante, sempre. Alzira casou-se em 29 de abril de 1914, na data do seu aniversário, quando ia completar 18 anos, com um jovem promotor chamado Tomás Soriano de Souza Filho. Ele era natural de Alagoas, mas por conta de divergências políticas, conseguiu transferência para a comarca de Ceará-Mirim. O jovem promotor passou a frequentar a casa da família Vasconcelos quando viajava até Jardim de Angicos, fazendo ali suas refeições diárias e começando a namorar com Alzira. Após o casamento, Alzira foi morar em Ceará-Mirim. O casal teve 3 filhas, Sônia, Ismênia e Maria do Céu. Essa última morreu prematuramente, com menos de 1 ano de vida. Em janeiro de 1919, outra morte atinge Alzira. Tomás faleceu vitimado pela gripe espanhola. Na época, Alzira tinha 22 anos e estava grávida de sua 4ª filha, que se chamava Ivonilde. Não, Tomás! Não! Tomás! Devido às circunstâncias da morte, cercada de medo e preconceito da época, Alzira não pôde velar o corpo do marido, que foi sepultado pelas autoridades locais em lugar desconhecido. Alzira voltou a residir na Fazenda Primavera, ao lado dos pais, até o nascimento de sua filha caçula, Ivonilde. Depois morou por menos de 1 ano com suas filhas em Recife, na casa do sogro. Em seguida, retornou definitivamente para Lages. Passou a comandar com pulso firme a casa e a propriedade de sua família, participando também das atividades políticas que seu pai desenvolvia. A Alzira, ela ficava aqui nessa varanda, daqui ela observava tudo. Então, ela observava todo o trabalho e quando ela precisava verificar se as cercas das propriedades das fazendas, que eram 8, ela reunia todos os trabalhadores aqui, né, os homens, e mandava selar os cavalos e saía pela fazenda. Ela mesma saía liderando esta empreitada, né? Porque ela tinha que ver se as cercas estavam todas em pé, se os trabalhadores estavam trabalhando e também ela fazia os pagamentos. Então, ela saía percorrendo toda essa área. O município de Lages era composto por uma grande dimensão de terra, que inclui hoje 5 municípios, né, que são eles Pedra Preta, Jandaíra, Jardim de Angicos, Lages mesmo e Caiçara do Rio dos Ventos, né? Era muito grande. E na época, pelo censo de 1920, né, porque em 1930 não teve censo democrático, a gente tinha uma população em Lages de 10.814 pessoas. Por aí a gente tem uma base de como funcionava a questão da eleição. Lembrando-se que, nessa época, menores de 21 anos não votavam e pessoas que também não sabiam ler e escrever também não votavam, né? Isso diminui bastante o número de pessoas, né? Uma história bem importante que minha avó Ivonilde sempre contava
é que aqui havia várias mulheres trabalhando, né, no trabalho doméstico e os homens fora, né, da casa. E uma certa feita, uma das funcionárias de vó Alzira, estava chorosa, nas palavras da minha avó, como ela retratava, estava chorosa pelos cantos, e isso chamou a atenção de minha bisa Alzira, que chegou para ela e disse: o que está acontecendo? Por que você está chorando? E ela ficou por ali, não queria dizer, mas a minha avó insistiu. E ela foi e terminou dizendo que o marido dela tinha batido nela. E ela não gostou. O que ela fez? Ela disse: vá para casa. Mas Dona Alzira disse: não, vá para casa que eu resolvo. E aí ela saiu e foi em busca dos outros empregados, né, dos trabalhadores, e mandou selar os cavalos. Então ela reuniu um grupo de rapazes, né, de homens que trabalhavam para ela, saíram a cavalo e foi até a casa da funcionária dela. Nisto, ela chegou lá e chamou que eu não me lembro o nome dele agora, mas chamou o rapaz, né, para fora da casa e disse: você bateu na sua mulher? Ele disse: não, Dona Alzira. Ela disse: olha, eu vim aqui só dar um recado. É a última vez que você encosta um dedo na sua mulher. Do contrário, ela fica e você vai embora daqui. E aí se resolveu essa questão. Enquanto Alzira cuidava de sua fazenda lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, cresciam os movimentos para defender o direito das mulheres ao voto. Praieira dos meus amores, encanto do meu olhar, quero contar-te os rigores sofridos a pensar em ti sobre o alto mar. Ai, não sabes que saudade padece o Natal partir, sentindo na imensidade o seu batel fugir, incerto do porvir. Sentindo na imensidade o seu batel fugir, incerto do porvir. Os perigos da tormenta não se comparam, querida, as dores que experimenta a alma na dor perdida, na ânsia da partida. Adeus, a luz que desmaia nos coqueirais ao sol pôr, e bem pertinho da praia o albergue uniu o amor do humilde pescador. Quem vê a longe passando uma vela panda ao vento, não sabes quanto lamento vai nela.